Graça e paz, boa noite. Assim como foi dito, meu nome é Fernando e embora isso é muito comum, afinal das contas já teve 2 presidentes pelo menos com esse nome. No entanto, eu não sou brasileiro, eu sou romeno. E a pergunta que se segue é se eu levei esse nome porque eu venho como missionário no Brasil. Mas não, esse é meu nome mesmo na Romênia. Porque as pessoas dizem, mas como é na Romênia? Eu falei, Fernando. Mas o engraçado o suficiente é que quando volto para a Romênia, e se eu vou numa igreja que não me conhece, pergunta qual é o meu nome, eu falo Fernando. Ah, tudo bem, porque você foi missionário no Brasil, aí... Mas qual é o seu nome aqui na Romênia? Eu falei, Fernando. Então, nem um nem outro aceita que esse é meu nome. Mas a história é interessante, porque minha mãe, quando estava grávida de mim, né? Para não falar besteira, naquela época eu não sabia se menino ou menina, mas ela estava ouvindo uma banda sueca, ABBA. Os mais antigos devem se lembrar dessa banda. E eles tinham uma música, Fernando, tararara, tararara, né? A Pérola gravou essa música aqui no Brasil. E ela falou, se meu bebê será menino, o nome dele será Fernando. Se é menina, o nome será Fernanda. Mas eu sou menino, então por isso que é meu nome Fernando. Então não há nada de especial, mas é por causa dessa música. Mas acontece que na providência divina faz por onde eu conheci missionários da APMT na Romênia, presbiterianos, e é assim que eu conheci o presbiterianismo. Eu já era cristão, mas não conhecia ainda a reforma. E trabalhei com eles e cheguei a ser missionário no Brasil, onde meu nome é comum. E quando fui buscar o visto, o próprio cônsul me deu o visto de missionário e falou, você é predestinado para ir no Brasil. E sempre teve visto fácil. Então, é uma história do meu nome que eu gosto de contar. Mas agora eu venho da Paraíba, eu trabalhei na Paraíba por 18 anos como plantador de igreja, plantamos uma igreja na cidade de Rio Tinto. E após disso, fui na Romênia por um tempo e recentemente... eu trabalho com a Associação Mundial de Discipulado, que tem a sede em Atlanta. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de José Américo em João Pessoa e fui cedido para essa organização, que também trabalho com ela há mais ou menos 18 anos também. E sou treinador internacional de discipulado para a América Central, América do Sul e Europa. Portanto, minha vida é mais viajando e o motor da missão é servir a igreja no mundo, através do discipulado, dando visão, ajudando os crentes a ter o caráter de Cristo, crescendo em maturidade e equipando eles para o ministério, para que eles também discipulam os outros. Então, nossa missão é ajudar a igreja a ter uma visão abrangente do ministério de Cristo de discipulado, treinar e ensinar como esse funciona e apoiá-los com materiais e treinamentos necessários. Então, nós queremos que as igrejas sejam saudáveis, maduras e assim possa se envolver mais em missões. Porque entendemos que somente um homem maduro, uma igreja madura se envolve. A imaturidade é caracterizada de necessidade de outros investir em você o tempo inteiro, de você receber. Mas a maturidade se caracteriza através de dar, de se responsabilizar, de se sacrificar. E um dos grandes razões pelo qual nós temos pouco ainda em missões é porque falta maturidade. Então, nosso desejo é apoiar igrejas, plantadores de igrejas nesse processo. E precisamos do apoio dos irmãos em oração. Eu também estou numa campanha de levantamento de recursos e mantenedores. Essa obra se faz junto com os outros. E temos uma proposta de levantar pelo menos 30 pessoas ou 30 famílias ou igrejas que contribuem conosco entre 50 e 200 reais por mês para complementar aquilo que é necessário. Portanto, se você deseja participar desse projeto, ser parte desse projeto ser seu também como família, como pessoa ou também como igreja, você entra em contato comigo para maiores detalhes e será um prazer ter você e nossa equipe, se Deus assim permitir e colocar no seu coração. Eu estou vindo, como eu disse, da Paraíba numa viagem, cheguei aqui 29 de dezembro, fiquei durante esse tempo aqui no Brasil e agora estou indo para Brasília. Tem que resolver algumas questões de documentação amanhã em Brasília, depois vou para São Paulo e de São Paulo para Peru numa conferência e de Peru para Guatemala, onde será, na verdade, a minha base missionária daqui em diante.
Então é uma mudança que nós estamos fazendo recentemente e precisamos de suas orações e todo o apoio necessário nisso. Eu venho de caro, ore por mim, que isso em si já é uma aventura. Porque eu deixei para trás no Brasil um Toyota 2001 Corolla, só que deu uns pepinos aí, teve que resolver, fez toda a manutenção e eu fiquei confiante, eu vou agora tranquilo. De onde? Na quinta-feira, na metade do caminho, depois de 400 quilômetros, no primeiro dia de viagem, quebrou o alternador, perdi um pneu, esquentou a água, aí tive que resolver isso numa cidade que nem nome eu sabia por onde eu estou, mas resolvi. Aí depois disso, na sexta-feira de manhã, eu não calculei a distância correta, aí eu fui de Lauro Freitas, eu deveria chegar em Brasília, quando vi 1.450 quilômetros, falei, misericórdia. Mas agora fazer o quê? Está na chuva, tem que se molhar, e dirigi por 22 horas, mas cheguei. Quebrado, mas cheguei. Aí depois dormi 2 horas e ontem pela manhã vi aqui em Brasília, no presbitério, e não estava nos meus planos, mas de última hora falei com o Geimar, que é meu amigo, o Jonatas conhece há um tempo, e assim se faz que estamos aqui hoje, que não fui previsto, mas é uma grande alegria conhecer os irmãos, conhecer a família de Deus, conhecer como o povo de Deus é grande e espalhado pela face da terra. Então, e assim que nós estamos aqui, pastor. Não foi muito planejado, mas em providência de Deus estamos aqui. E depois desse culto eu vou para Brasília, também de carro. Então, para não ter mais problemas, depois para São Paulo. Mas dito tudo isso, conhecendo um pouco sobre a nossa história, e fique à vontade de entrar em contato, posso mandar para vocês os últimos meus noticiários para nos conhecer melhor. Eu gostaria essa noite de conversar com os irmãos acerca de um assunto que ele é muito falado, parece muito conhecido, mas é pouco compreendido. O que missão é? E conectar a palavra missão com discipulado, porque são 2 assuntos essenciais na igreja. Eu diria que de fato missão é a essência da igreja, é o coração que faz ela pulsar, porque ela vive dentro de uma missão. E discipulado é a expressão através de qual essa missão ela é levada adiante. Mas essas palavras, por mais comuns que sejam, nem sempre elas são bem entendidas. Às vezes elas são confundidas com outras atividades, às vezes são banalizadas a simples atividades. E é preciso nos perguntar o que missão é e de onde ela começa, para ter uma compreensão correta do que Deus tem por entendimento quanto a isso. Eu sei que alguns pensam em missões pensando em Gênesis 3:16. Alguns pensam na salvação das pessoas, outros em Mateus 28, em Ide e assim por diante. E todas essas coisas são boas. Porém, eu gostaria de desafiar essa noite aos irmãos começar de outro lugar. De um lugar que talvez você não pensaria. Mas ao compreender o texto, você vai entender do porquê. Mas antes disso, eu gostaria de frisar o que no meu entendimento a missão é. A própria palavra missão denota uma atividade com um propósito bem definido por alguém ou um grupo de pessoas. Ou traduzindo melhor ainda, missão tem a ver, ou tem que ter em seus componentes, tem que ter alguém ou um grupo de pessoas que se define como planejador de tudo, que tem um plano, que tem um objetivo, que tem um desejo a realizar, que seja. E leva esse desejo ao conhecimento daqueles que esse alguém ou esse grupo de pessoas convida outras pessoas, as capacita para participarem disso. Dá a eles tudo o que precisa para que seja cumprido esse desejo. E aí tem o próprio objetivo em si, que é o objeto dessa missão. Então, quando pensamos dessa forma e pensamos na missão de Deus, obviamente que nós temos em mente que Deus é o planejador de tudo e devemos, portanto, entender qual é a sua missão, o que Deus se propõe a fazer, o que Ele quer, afinal das contas. E quando nós olhamos e entendemos que a centralidade de toda a criação e de tudo que Deus faz tem a ver com essa conexão entre Deus e o ser humano, podemos desde já perceber que por um lado temos o Deus como planejador, iniciador da missão, mas temos como objeto de certa forma o ser humano, ele tem que estar presente. E aí nós devemos olhar nas Escrituras e entender aonde tem pela primeira vez escrito a declaração da missão de Deus, que Ele deseja se propõe a fazer algo, porque lá começam as coisas, então devemos ir logo no início. E é por isso que eu gostaria que os irmãos abrem comigo as Bíblias em Gênesis capítulo 1,
de onde vamos ler de versículo 26 ao 28. Gênesis capítulo 1, de versículo 26 ao 28. Porque nesse texto nós temos pela primeira vez Deus falando e declarando qual é a sua missão, o que ele se propõe a fazer e é conectada com o homem. E a partir desse texto que nós vamos elaborar o nosso tema. Também disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém. Meus amados, Moisés escreve esse livro num contexto bem complexo na história. Esse livro não foi escrito aleatoriamente só para narrar a história da criação e uma história de um povo, mas ele é escrito num momento bem delicado na história para que apoiasse um grupo de pessoas eleitos por Deus a servi-lo e ser seu povo, a confiar em Deus no caminho que eles eram chamados a percorrer. E trata-se do povo judeu que estava na saída do Egito, indo para Canaã, conforme a promessa de Deus. Mas tem que lembrar que essas pessoas, há 400 anos, eles estavam no Egito como escravos. E essa escravidão, essa dureza de vida era de fato uma consequência de uma promessa, de uma bênção. Apesar da situação em si parecer triste, dolorida e às vezes mal compreendida, porque imagina, essas pessoas nasciam como escravo, viviam como escravo e morriam como escravo, portanto tudo que eles sabiam era a escravidão. E talvez a grande pergunta era: para que serve minha vida? Era uma questão existencial: qual é o valor da minha vida? A que se resume a minha existência? Porque era só sofrimento. E para que isso serve? Mas, nesse contexto, Moisés escreve o Gênesis para relembrar, para refazer na mente dessas pessoas a história deles, a história de Deus e a história deles. Então tem dois propósitos. O primeiro era para que Moisés, ou melhor dizer, Deus através de Moisés e esse relato do Gênesis, mostrar para eles quem Deus era, quais eram as suas intenções e que tudo aquilo que acontecia na vida deles não era aleatório. Na verdade, todo aquele processo já foi uma promessa quando Deus falou para Abraão: vou multiplicar sobremaneira a sua descendência, vou fazer um grande povo. Porém, a maneira que eu vou fazer é esta: vou levá-lo como um escravo, 400 anos depois vou retirar de lá. Então, Deus está detalhando como vai fazer isso. Então, o que estava acontecendo lá? Depois que Abraão tinha morrido há muito tempo, Deus estava continuando no meio da história, cumprindo essa promessa. Então, isso era um cumprimento de uma bênção e de uma promessa. Então, era difícil olhar para o sofrimento se não entenderia essa história. Mas desde já entendemos que com isso nós somos pessoas atemporais, que nós somos limitados ao espaço e o tempo, embora a nossa vida aqui é limitada por isso. Mas aquilo que Deus faz em nós e através de nós, ela tem uma extensão além da nossa vida física aqui. Deus fala com Abraão um momento, mas aquilo que fala com Abraão acontece muito depois de ele estar mais aqui. Então devemos olhar nossa vida numa perspectiva muito maior do que delimitada pelo espaço geográfico e de tempo que nós estamos aqui. E assim veremos de outra forma Deus, suas promessas e a sua relação conosco, e até aquilo que acontece conosco se encaixa num quadro muito maior. Então, nesse sentido, eles também conhecem a sua história, e em primeiro capítulo Deus já faz conhecido para eles que Deus haveria de guiá-lo em todos os passos. Então, a maneira que Gênesis ela é construída, Gênesis 1, o relato da criação, ele não é só um relato que Deus fez as coisas,
Mas a maneira como é feita era para servir exatamente no andar dele com Deus, passo a passo na saída do Egito. Veja, eu só vou mencionar algumas coisas, até porque não é meu tema de hoje. Por exemplo, as primeiras 3 coisas da criação, se você pensa no fato que Deus criou a luz, Deus fez a separação entre águas e águas, e se mostrou o céu, a terra, fez dia e noite. Pensa agora, quando os israelitas saíram do Egito e se encontraram na frente do Mar Vermelho. Do lado estavam as montanhas, atrás estava o exército egípcio para ir atrás dele e matá-los. Não havia nada para eles fazerem mais, estava perdido. E Deus faz aquele milagre de separar as águas e eles passam por terra seca. E aí você pensa, puxa, mas que grande milagre. Mas se você ler o relato de Gênesis, o que Deus disse para eles? Deus já tinha feito isso numa escala planetária muito maior. Deus já tinha separado as águas de águas para se montar a terra seca. Então aquilo não foi a primeira vez que Deus fez isso. Aquilo era muito menor, separar o Mar Vermelho, do que separar as águas de águas no início da criação. Mas isso não foi o suficiente, porque quando ele estava no meio do mar, ele estava lento, era um povo grande. O exército egípcio via atrás deles, e agora fazer o quê? Não dava tempo para eles sair. Então Deus se coloca entre os egípcios e o Israel num pilastre, ou como chama aquilo, de fogo, de tal modo que por um lado era dia, por outro lado era noite, e Deus separou eles. E se pensa, que coisa! Mas se você ler o relato de Gênesis, você vai entender que Deus já criou o dia e a noite, e ela já fez essa separação. Então nada de que estava acontecendo lá era a primeira vez, ou era algo, era grandioso, obviamente, mas Deus já tinha feito isso numa escala muito maior antes. Então com isso, ele mostrava a eles que Deus tinha controle sobre todo o universo, todos os elementos do universo, inclusive no deserto, quando eles precisavam ser protegidos de animal selvagem, ou precisavam de comida. Deus tinha feito os animais e tudo o resto, e provou isso no deserto. Então podemos gastar um monte de tempo só para discutir essas coisas criacionais e a relação do andar do povo de Deus pelo deserto. Então veja que a maneira que Gênesis é escrita era para mostrar para essas pessoas que precisavam confiar em Deus, que Ele tinha um plano. Mas esse plano, ele culmina com esses versículos, quando mostra que Deus não, no final, Ele não tinha intencionado apenas sofrimento para o ser humano, e não era só isso, mas tinha algo muito maior, aonde Deus estava planejando chegar. Mas tudo isso era um processo, e sofrimento fazia parte o tempo inteiro desse processo. Uma vez que a queda aconteceu, o sofrimento se tornou o grande instrumento de Deus para conduzir o seu povo e para produzir o que há de melhor nele. Então você vê sofrimento presente em todas as etapas do andar de Deus com o seu povo. E veja bem, pensa por um lado, a maior bênção que você tem na sua vida, a maior coisa que Deus fez por você é salvar você, né? É nisso que você pensa. Mas isso foi através de sofrimento. O filho dele precisou sofrer, alguém precisou sofrer e morrer. Não houve outro jeito. Paulo diz para olhar com grande alegria quando passamos por diversos sofrimentos, pois isso produz em nós caráter, esperança e assim por diante. É por sofrimento. Cristo aprendeu a obedecer por sofrimento, a Bíblia diz, e era filho de Deus. Você tem a bênção de ter crianças, mas só a mulher, quando vai parir, ela vai ter sofrimento, que a Bíblia diz isso. Você tem pão em casa, porque seu marido trabalha, mas ele vai fazer através do suor, porque a Bíblia diz isso. É cansativo trabalhar, a não ser que ele rouba, sei lá, ou ganha na Mega Sena, aí a história muda um pouco. Mas entende, tudo é desse jeito. Mas aí chegamos ao nosso texto e Deus mostra o que Ele quer de fato. E aí entendemos a missão de Deus e vamos ver como ela se desenvolve ao longo das Escrituras. Aqui Ele mostra que o que Ele queria com o ser humano, Ele iria criar a sua imagem, multiplicar a si mesmo, se podemos dizer dessa forma, compartilhar-se a si mesmo, multiplicar a sua imagem no universo. Compartilhar isso, e escolheu a criar o homem para fazer isso. E ele declara em versículo 27 a sua grande missão: façamos homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja que todas as outras coisas que ele falou, ele decretou: haja isso e houve isso, haja isso e houve aquilo.
Mas quando trata do ser humano, ele trata de uma maneira diferente, ele diz façamos. É uma questão pessoal, é um envolvimento direto, íntimo e pessoal. Nós vamos trabalhar intencionalmente nisso, em fazer isso. É claro que outras coisas ele fez através do seu falar, mas é diferente. Uma coisa é você, por exemplo, se você é patrão, você mandar para ser feito uma coisa e vai fazer, porque você tem autoridade. Outra coisa é você pessoalmente ir fazer. Então é nesse sentido que Deus se envolve de maneira pessoal quando faz o homem, e ele se envolve em toda a sua estrutura como Trindade, porque aqui é usado um plural de majestade, onde diz façamos, e se refere a Deus como triuno. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a imagem e a semelhança de Deus se transforma na grande missão que Deus tem. E o que isso significa? O que nós podemos pensar quando tratamos da imagem de Deus? Em primeiro lugar, não trata somente de atributos comunicáveis e incomunicáveis, certamente isso tem a ver. Mas quando tratamos na imagem de Deus, tratamos numa estrutura que Deus cria para o ser humano. E ao olhar nisso, não se refere a uma pessoa ou indivíduo somente, e se refere a uma pluralidade, porque Deus, primeira coisa, tem que entender que Deus é uma pluralidade. Deus é um, mas é feito de três distintos indivíduos, se podemos dizer dessa forma, pessoas, mas que formam um, numa unidade indissolúvel. Então Deus coexiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita harmonia, amor e unidade. Embora são indivíduos distintos, mas eles vivem numa relação de codependência total e absoluta. Então, quando nós pensamos na imagem de Deus, já devemos pensar que Deus em si pode ser definido através de uma comunidade, ou melhor dizer, um relacionamento contínuo entre vários indivíduos que formam uma comunidade. Então Deus é uma comunidade relacionar. E quando ele cria o homem, diz façamos o homem, não se refere apenas a Adão como indivíduo, e se refere a criar uma humanidade que haveria de representar a Deus, ou viver ou existir assim como Deus existe, nessa fórmula. Em outras palavras, criar uma humanidade que convive, se relaciona de tal forma que Deus se relaciona em si mesmo. Homens e mulheres de todas as nações, de vários lugares, embora são muitos, mas que eles vivem como uma unidade, como uma humanidade. E eu vou explicar isso. Então, no versículo 27, Deus declara o que quer fazer. Em 26. Em 27, ele começa a fazer a primeira parte, faz o homem à sua imagem e semelhança, e já começa a falar no plural. Criou Deus assim, pois, o homem e a mulher, já mostrando que não se tratava só de Adão. Então criou esses dois à sua imagem, mostrando que dois era um, criou essa unidade. E o casamento, a união entre dois é uma primeira estrutura que mostra essa estrutura trinitária, que mostra na verdade aquilo que Deus é uma imagem onde duas pessoas distintas se unem e formam uma só carne. Mas em versículo 29, aliás 28, Deus desenvolve isso. Então ele declara, ele faz a primeira parte e depois ele capacita esse primeiro casal base embrionário para a última fase, que era espalhar isso pela face da terra. Então Deus fez Adão e Eva e depois diz a eles: seja férteis e se multiplique e encher a terra. Então é como dizer, eu fiz vocês, eu fiz o prototipo, eu dei poder a vocês para agirem como eu, de ter o poder recreativo, reprodutivo, criar vida, é claro que Deus deu isso. Então eu fiz vocês a minha imagem, agora vocês, nessa união, em ação unitária entre vocês dois, recria outros da nascença, multiplicais, criando homens e mulheres à imagem de vocês, que por sua vez deveria ser a imagem de Deus. É como dizer, eu fiz isso, agora vocês levam isso adiante, multiplica isso.
Então vê o progresso, que no final Deus queria uma terra inteira de homens e mulheres à sua imagem e semelhança. E quando nós pensamos como isso desenvolve, veja que a igreja é aquilo que mostra isso, que ela é espalhada pela face de terra e nós somos vistos como um corpo só. Na ceia nós tomamos o mesmo pão divino, e o texto diz que embora somos muitos, nós somos um. Então não há imagem melhor que mostra a Trindade do que o corpo de Cristo, não é nem ovo, nem outros tipos de coisas, mas é a igreja, onde somos pessoas distintas. No entanto, devemos entender que fazemos parte de um corpo que vive interligado, numa dependência contínua. Mas nós vamos explicar isso mais adiante. Então veja como nesse texto, Deus se propõe a fazer algo, e a partir desse ponto que a história toda até o fim é ligada a esse propósito. É por isso que Jesus disse um momento: meu Pai trabalha e eu também trabalho, porque continue trabalhando nisso. Portanto, meus irmãos, a missão de Deus não começa com a solução de um problema, porque nós pensamos muitas vezes em missão na salvação das pessoas. Isso vem muito depois. Isso é uma solução num problema que faz parte da missão, mas não é a missão. A missão é outra: homens e mulheres à sua imagem. Salvação, ela torna isso possível, ela faz parte do processo. E por que é importante fazer esse destaque? Porque se você pensar que a missão se refere só à salvação, então sua atuação vai ser tentar ajudar as pessoas a ser salvas para não ir para o inferno e acabou ali. Se você entende que a missão é outra, é chegar à maturidade e ser como Cristo, então você não para no evangelismo. Você entra num processo de discipulado contínuo para que essas pessoas cresçam e sejam maturas como Cristo. É você entender que tem que chegar à unidade da estatura da plenitude de Cristo. Então é muito mais do que ser salvo. E a missão começou antes, não depois. E então, a Bíblia diz que, uma vez com a queda, o que acontece? Todos pecaram e careceram de quê? Da glória de Deus. Mas de que glória ele está falando que nós perdemos? O apóstolo Paulo, ele dá a resposta quando diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Em outras palavras, a esperança da glória era a própria imagem de Deus em nós, que foi distorcida por causa do pecado, e ela é restabelecida através de Cristo em nós e da formação do seu caráter em nós. Então veja como isso se transforma em um estándar de Deus. No Gênesis 1, Deus declara a sua missão. Indo mais adiante, Deus escolhe o povo judeu para fazer dele um prototipo disso, e em miniatura, se podemos dizer, operar isso a partir de um povo. Escolhe esse povo, forma ele, e quando diz para ele o padrão, o que ele diz? Seja vós santos. Mas não para por aqui, porque se parasse por aqui, você não saberia exatamente a que se refere ser santo, a um padrão moral e ético, ao que exatamente se refere. Mas Deus completa a frase dizendo: seja vós santos, como eu sou santo. Em outras palavras, o padrão era o próprio Deus, era o padrão mais alto. O que Deus estava pedindo lá é que eles agissem em seus relacionamentos, em sua forma de ser como Deus, funcionasse como Deus. E você acha isso pouca coisa? Jesus repete a mesma coisa. Quando Jesus vem mais tarde e fala com seus discípulos e os demais ouvintes, eles falam: seja vós perfeitos. Mas não para aqui também, porque de novo, se parasse, você poderia tornar relativo o que é ser perfeito. Mas ele diz: seja vós perfeito como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Ele aponta pelo mesmo padrão: seja como Deus, nada mais, nada menos. E quando nós vamos nas epístolas, nós vamos perceber o mesmo padrão. O apóstolo Paulo fala que ele sofre até que Cristo toma forma em vós. E outro texto ele diz que ele trabalha pesado para trazer todos na maturidade, na plenitude de Cristo. E Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se parar aqui, você não vai entender que é esse bem.
Porém, o versículo 29 explica isso dizendo: e para aqueles que ele conheceu, os predestinou a serem a imagem do seu Filho. Em outras palavras, todas as coisas cooperam e convergem para uma coisa, para a formação do caráter de Cristo na vida do povo de Deus. E João, ele explica o final das coisas, quando ele diz: meus irmãos, nós não sabemos o que vamos ser, mas sabemos que quando vamos ver Ele, vamos ser como Ele, porque vamos ver Ele face a face. João, ele tenta descrever o final dos cristãos, e a única maneira que ele entende fazer isso é dizer: nós não vamos ser de uma forma ou de outra, nós vamos ser nada mais, nada menos do que como Ele. Não é engraçado como ele descreve o nosso final, o estágio final, ser como Ele? Em outras palavras, João diz: nós vamos ser exatamente da maneira que Deus falou no início, fazemos homem à nossa imagem e semelhança, e no final exatamente isso vai acontecer, nós vamos ser como Ele. E Apocalipse termina mostrando que eis Deus e seu povo descendo, que mostra que a imagem de Deus estava nessa unidade entre Deus e seu povo junto. É tanto que a igreja, ela está unida a Cristo, assim como o marido e a mulher. Qual é a relação que é descrita entre Cristo e a igreja? De uma mulher e um homem, como no Gênesis. Então Deus se une de forma plena ao seu povo. E Jesus, quando ora por nós, ele ora em João 17 o quê? Pai, eu oro para que ele seja um. Não é isso? Não, não é. Ele diz: eu oro para que ele seja um, como nós somos um. Ele não diz que nós devemos ser um na forma de pensar, em sei lá mais o quê. Mas o que Jesus ora na verdade, ele diz claramente: Pai, eu quero que esses irmãos, eles vivem se amando, eles vivem num relacionamento igual a meu relacionamento contigo. Você já pensou que Deus quer que você tenha um relacionamento com seu irmão, com sua irmã, da mesma forma que Jesus tem com seu pai? Aí eu pergunto: como que você olha para o seu irmão? Como você olha para o seu irmão? É tanto desprezo muitas vezes como nós tratamos uns aos outros, como tratamos os líderes. Mas você já pensou que Jesus orou para você amar, viver tão ligado ao seu irmão, do jeito que ele está ligado ao pai? É para isso que ele orou. É isso que é cristianismo. Então, Jesus ora para a manifestação da imagem dele na vida dos discípulos, e isso implicaria essa relação: Pai, minha relação contigo como pai e filho, nós como Deus, da maneira que nós convivemos em nosso relacionamento, e é isso que eu quero para o meu povo. Eu não quero nada mais do que isso. Eu quero que eles vivem da mesma forma como nós existimos, que eles existem na mesma forma. Já pensou que Deus quer que nós existimos como Ele, vivemos como Deus em si vive em seu relacionamento? Por isso que o cristianismo é o mais alto padrão de existência do universo. Nós somos chamados a expressar a sua imagem, e isso envolve uma relação compacta. Por isso o cristianismo não é uma religião de indivíduos que vai na igreja, ora, dá dízimo, faz coisas individuais e cada um com a dele. É muito mais do que isso. Cristianismo é algo corporativo. Nós não podemos funcionar. Não existe cristianismo um sem outro. Não existe cristianismo no individual. Você pode dizer que crê em Cristo, crê em Deus, faz uma, faz outra. Você está desligado da igreja, está desligado do povo de Deus. Isso não é cristianismo. Você pode crer em tudo que o cristão crê, mas isso não é cristianismo. Cristianismo, por definição, por essência, é uma pluralidade. Nós somos membros um de outros, nós não podemos funcionar um sem outro. Por isso, quando eu falo que eu sou missionário, não sou eu porque tenho um chamado. E você não pode dizer: eu não sou missionário, eu não tenho chamado. Errado. Você é. Você pode não ter chamado de ser pastor, você pode não ser pregador, aí tudo bem. Mas missionário não, você é por essência. E a missão não é só para mim não, é para todos nós. Nós não funcionamos um sem outro. Não existe missão no individual. Eu, Fernando, tenho alguma coisa. Não, eu sem vocês não dá para fazer nada. Mas vocês também sem mim não faz. Uns sem outros não funcionamos. Então, meus amados, relando a história,
Deus declara, façamos homem à nossa imagem e semelhança. Ele mostra o que quer. Ele começa a trabalhar na história, seja santos como eu sou santo. No meio da história, Cristo vai se encarnando para cumprir e tornar possível isso. Porque para esse ser possível, precisava de um representante. Nós todos fomos representados em Adão, portanto, todos somos pecadores. Adão foi embrionário através de qual a humanidade se formaria, porém, falha na imagem de Deus. Então, Cristo nasce sem pecado, vive sem pecado, morre sem pecado, e ele se transforma no verdadeiro representante novo da humanidade que Deus quer criar. Portanto, Cristo, após a sua ressurreição, ele recebe uma titulatura que nunca tinha antes, do segundo Adão. E no segundo, porque era em ordem cronológica, ele vem depois de Adão, mas não necessariamente em questão de honra. Então, Adão, ele era um título genérico, era a pessoa ou a partir de qual Deus faz a humanidade, o primeiro a partir de qual. E então, Cristo, através da sua vida, recebe a autentificação que ele viveu santo, pleno, e ele recebe a titulatura agora, ou a autoridade de ser novo representante da humanidade. Porque em Mateus 28 se fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, mas percebe que isso só foi dito depois da ressurreição. Você já percebeu que nunca foi dito, ele nunca clamou essa autoridade antes disso? E você sabe por quê? Não que ele não tinha autoridade como Deus, não era sobre isso, mas a autoridade como representante ele não tinha. Por quê? Bom, resumidamente, ele precisava cumprir alguns pré-requisitos. Primeiro, ele precisava ser homem, então ele nasceu como homem, mas isso não bastava. Ele precisava ser sem pecado, ele deveria ter as mesmas condições como Adão. Então, Jesus e Adão foram os únicos homens que nasceram, foram trazidos à existência como seres humanos, sem pecado. Porque Jesus nasceu de junção de um homem e uma mulher. Então, ele nasceu, se encarnou sem pecado. Ótimo. Adão, no entanto, pecou no processo, no caminho. Jesus, ele completou o processo sem pecado. Ele nasceu sem pecado e ficou sem pecado até o final. Por isso a Bíblia diz que ele é a expressão exata do seu ser, em Hebreus. E ele morreu. Depois da sua morte, que concluiu a sua vida terrena, então a vida dela, ela recebeu o sigilo que ele realmente viveu sem pecado, é o único homem justo. Portanto, recebeu a autoridade de nos representar tanto no céu, nós temos o advogado junto ao Pai, quanto aqui na terra, ele é a nossa cabeça, ele é a cabeça da igreja. Então ele recebe toda a autoridade e, por receber essa autoridade, ele diz, agora se vão em meu nome, porque eu sou agora a autoridade. E aí manda seus súditos a irem a todos os cantos do mundo, fazendo discípulos em meu nome, batizando e ensinando tudo o que eu os ensinei. Então, a partir dele, Deus cumpre todo o seu propósito. Então, primeiro, eu acredito que quando Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, ele já tinha em vista o nascimento de Cristo. Se referia ao Cristo que iria ser a partir de qual? Ele era homem à imagem de Deus. Só que cronologicamente ele vem mais tarde. A segunda coisa, primeiro que Deus tinha em vista o Cristo, é que existem dois termos que mostram claramente essa realidade. Primeiro, quando se fala do povo de Deus, fala que nós somos uma nova criatura ou uma nova criação. Você percebeu que esse termo só é usado depois? Mas por quê? Porque ele remete à questão criacional. Então, em Cristo, ele cria, torna uma nova criação, que é uma nova humanidade. Mas existe um segundo termo, que é o nascimento de novo. Termo que também não foi usado antes. Mas por que nascimento? Porque assim como em Adão, a terra iria se multiplicar, a humanidade iria se multiplicar via nascimento, a ação conjunta entre Adão e Eva. Da mesma forma, todos aqueles que nascem a partir de Cristo, formam a humanidade que vem dele. Todos que nasceram em Adão, guardam suas características de pecado.
Todos que nascem a partir de Cristo levam todas as características que é de Cristo, como nós falamos da imputação da justiça e tudo mais, mas não vamos entrar nisso agora. Então, nascer de Cristo é levar sobre si todos que nascem de Cristo as mesmas características. Então, nós nos lidamos com duas humanidades, por um lado, que convivem junto. A humanidade geral, que vem de Adão, e a nova humanidade, que é o corpo de Cristo, é a igreja espalhada pela face de terra, a humanidade dentro de outra humanidade. Mas que no final, é só uma que vai sobrar. No novo céu e na terra. Eis Deus e seu povo, somente, não outros. E realmente nós vamos ter o céu e a terra, e a humanidade inteira, a sua imagem e semelhança. Um povo inteiro que vive unido, que vive da mesma forma que Deus vive. Então, no meio da história, Cristo vem como cumprimento daquilo que Deus quer. E no fim da história, é exatamente isso que vai acontecer, sem falha. Deus disse: façamos homem à nossa imagem e semelhança, e Ele fará. E no final, vai ter um povo, uma humanidade inteira herdando a terra, a sua imagem e semelhança. Mas como que isso se dá? Para ir para o último ponto, aqui diz: multiplicai-vos, crescei, enchei a terra e assim por diante. Se você olha a estrutura do texto, você vai perceber que é a mesma estrutura de Mateus 28, a grande comissão. Deus, em sua autoridade, Ele faz as coisas, Ele cria, Ele vem, ensina, Jesus ensina aos seus discípulos, cria o modelo, e depois diz para esses discípulos: agora vocês levam isso adiante, multiplica isso pela face da terra. Leva isso a uma extensão muito maior. A próprio Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu. Então Deus trabalha sempre dessa forma, cria um prototipo, prepara esse, dá poder a esse, e agora vocês levam isso adiante. E preste atenção, não disse para eles ir evangelizar, embora eles deveriam evangelizar, porque está implícito. Mas o que diz para eles é outra coisa: ide fazendo discípulos. Porque discípulos é um processo muito mais amplo. Ele começa com o evangelismo, mas ele continua aonde nós investimos de maneira intencional na vida das pessoas, acompanhando elas, discipulando, ajudando elas na caminhada cristã, para elas dar o próximo passo, para elas crescer, treinando para o ministério, ajudando elas a ser maduros até liderança madura. Discipulado é um processo contínuo que vai até liderança madura. Cristo discipulou dessa forma os seus discípulos. Levou eles da estaca zero, quando eles se arrependeram na mensagem de João Batista, e progressivamente andou com eles, ajudou eles a conhecer a Ele, começou a treinar eles em habilidades ministeriais, tornou eles líderes e depois treinou eles como líderes maduros. E chegou a um ponto de dizer: agora o ministério é com vocês, eu vou ao Pai, o ministério é com vocês. Então o discipulado, ele segue essa estrutura, onde de maneira intencional nós investimos na vida das pessoas para elas crescerem e ser maduras. Então Jesus disse: eu fiz isso com vocês, então agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando o que eu mesmo ensinei. Então, outras palavras, é algo transmitivo e repetitivo. O que eu fiz com vocês, agora vocês façam adiante com os outros. E para que nós cumprimos a missão de Deus, implicitamente nós devemos entender o que Jesus fez. Nós devemos entender o processo de discipulado, saber como Ele fez, o que Ele fez afinal das contas, para se poder repetir, para se fazer o que, como que ensina o que Ele ensinou, se você não sabe o que Ele ensinou. E o que Ele ensinou não se refere somente ao conteúdo doutrinário, mas se refere ao método também, se refere à forma como Ele fez. Por isso devemos estudar o ministério de Cristo. Então, o discipulado, ele é o fôlego da igreja, porque ele é a expressão da missão. Começa com o evangelismo, vai até liderança madura. E a minha pergunta é: quanto de nós estamos envolvidos nisso? A nossa associação teve como propósito, há 50 anos atrás, estudar os evangelhos em ordem cronológica para perceber qual foi o padrão de Jesus.
e entender o que ele fez, como que ele fez. Aí percebemos que havia 5 fases de discipulado, e tentamos entender o que Cristo ensinou em cada fase, o que Cristo orou com eles e por eles em cada fase, como Cristo se relacionou com eles em cada fase, que tipo de contabilidade mútua tive em cada fase e que tipo de situações. Então, baseado nisso, por 25 anos, escrevemos 50 livros de discipulado, que vai do evangelismo até liderança madura. Então, é com isso que nós trabalhamos. Mas, meus amados, eu tenho 2 perguntas para você. A minha pergunta é: quantos de vocês estão sendo discipulados? Quantos de vocês tem alguém que discipula você hoje? Ou discipulou você no passado? Alguém discipula você? Porque, na verdade, essa é a coisa básica do cristianismo. Se alguém não discipular você, a minha pergunta é: você cresce como? Porque você cresce de maneira aleatória. Criança, ele não pode crescer se não há pai que acompanha e que intencionalmente cuida dele. Ele pode até fazer da cabeça dele, mas o crescimento dele não vai ser nada bom. Se nós não temos ninguém que nos discipula, eu duvido que nós crescemos. Por isso que nós temos um cristianismo imaduro em 90% dos casos. E isso explica a falha da igreja em missões e todos os problemas que temos, porque nós não temos pessoas maduras. Temos pessoas de 20 anos de igreja, mas isso não quer dizer que são maduras, porque ninguém ajudou eles a crescer. Então pergunta: alguém discipulou você desde quando voltou para Cristo? Mas pastor, eu já sei muita coisa agora, não preciso mais discipulado. É errado. Quem diz isso? Olha, eu sou pastor, tenho meu mestrado em teologia, entrei no doutorado, mas eu não funciono sem mentor. Eu tenho pelo menos 5 pessoas com qual eu falo e cuida de mim. Meu mentor tem 70 anos, ele fala comigo no mínimo 2 vezes por semana. Outro ora comigo 1 vez por semana. Outro missionário da PMT, que está na Nova Zelândia, que é meu amigo, é um dos meus grupos de apoio. Tudo que eu faço, não há uma decisão, se quiser, que eu tomo sem eu falar com essas pessoas. E não é questão de teologia, que em teologia talvez eu tenha mais do que quase todos eles, em nível acadêmico, mas não tem a ver com quanto eu conheço. E eu considero eles maduros se eu preciso deles. Com eles eu não estou agindo como pastor, como professor, como missionário, eu estou agindo como eu, Fernando. Olha, eu briguei com a minha mulher, cara, fiquei nervoso pra caramba, fez isso e aquilo. Com eles eu falo meus pecados e qualquer coisa. Olha, eu estou em dúvida, não sei nem o que fazer, eu não sei. Com eles eu sou eu mesmo. Eu preciso também de cuidado. Então não pensa que você é maturo o suficiente para não precisar de cuidado. E pastores também precisam, presbíteros vocês precisam também. E precisa ser treinados, porque uma coisa é ser líder, uma coisa é ser líder maduro. Cristo treinou eles até liderança madura, e nós falhamos em não treinar as pessoas. Então você precisa de alguém, não importa a que nível você chegou, precisa ser discipulado. Mas a minha segunda pergunta é: você discipula alguém? Quanto de vocês discipula alguém? Mas eu não sou pastor, mas eu não perguntei se você é pastor, ou professor, ou outra coisa. Discipulado é você investir a si mesmo de forma intencional na vida de outra pessoa menos madura do que você e ajudar. Se você é uma mulher idosa, a Bíblia fala em ensinar as mulheres mais novas como amar os seus maridos, por exemplo. Se tem uma moça jovem que se converte e entra na igreja, nada melhor do que outra jovem cristã que já faz mais tempo na igreja, chegar perto e ajudar ela a entender como as coisas funcionam. E assim por diante. Não precisa de muita coisa, sempre tem alguém que você pode intencionalmente acompanhar, orar, andar junto com aquela pessoa. Então a minha pergunta é: quanto de vocês discipula alguém? Então se você não discipular ninguém, e nem é discipulado, a minha pergunta é: que tipo de cristianismo você tem? Porque a coisa mais básica do cristianismo é essa. Você pode fazer muita coisa, ir para a igreja, dar dízimo, fazer outras coisas, mas a única coisa que Cristo pediu para fazer, você não faz. Ele pediu para fazer discípulos, e você não está fazendo isso. Então o que você está fazendo? Ser um homem moral e ético apenas? E você acha que esse cristianismo? Não é, meu Senhor. Não é. Não é ser só um cara legal, que guarda um nível de moralidade, vem na igreja. Não é. Não é. Você precisa ser discipulado e você precisa discipular. É porque Cristo mandou, é um mandamento dentro da sua autoridade. Idem e faça isso. Ele não deu uma opção, se quiser.
Idem e faça isso. A pergunta, ide, nós falamos de ide. Meu amigo, não pensa em ir para Moçambique ou para os cafundô de Judas, não. Pensa em ir como um processo em qual você tem que estar envolvido em discipulado. E pode ir também para Moçambique, para onde você quiser, se ele te chama também. Mas inevitavelmente você está aqui envolvido nisso. Mas também você pode fazer parte de um projeto missionário. E eu creio, e aí eu faço como Paulo, isso é opinião minha, isso não está escrito na Bíblia dessa forma, né? Mas eu creio piamente que cada família, e não estou dizendo isso porque eu sou missionário, quero puxar a sardinha para o meu lado, não. Mas eu creio que cada família deve, além da igreja local, adotar um missionário ou mais e se envolver e tornar daquilo seu projeto também. E participar junto. Eu creio ainda mais que cada pastor deve fazer isso. Eu falo para os pastores isso, né? Ele nem sempre gosta, né? E eu digo isso dando o meu exemplo. E eu não daria esse exemplo se não fosse pastor e precisava ensinar, porque isso é uma relação entre mim e Deus. Mas eu também, embora sou missionário, eu tenho apoiadores que faz parte da minha equipe de sustento financeiro, de oração e tudo mais. Eu também escolhi fazer parte de sustento de 5 missionários. Agora são 4, que ele mesmo falou que não precisa mais. Porque eu falei para os meus filhos, assim como nós recebemos de outros, nós devemos saber também participar da vida dos outros. Então não pensa que eu falo para vocês fazer uma coisa que eu também não estou fazendo. No ano de 2024 eu perdi 90% do meu sustento. E foi muito difícil. Mas aprove Deus que eu não tirei nenhum dos 5 do sustento deles, nenhum real. Manteve até o final. Então, não é a questão de dinheiro. É questão de valores e de prioridade. Então, quais são os seus valores? Quais são as suas prioridades? Quer participar da missão de Deus? É muito mais. Deus se propôs a algo majestoso. Levar homens e mulheres a expressar a vida divina que existe em Deus mesmo. E é para isso que nós trabalhamos. Ajudar outros cristãos a serem maduros e ser como Cristo. A obra maior em qual você pode ser envolvido na transformação das pessoas, não há. E você tem o privilégio de fazer parte disso. Qualquer outra coisa que você faz vai envelhecer e não vai valer nada de tudo que você falou, de todos os carros que você trocou, das mansões que você... Nada disso vai te aquecer. Mas tudo que você investiu... Não estou dizendo para não ter isso. Mas tudo que você investir no reino de Deus, em pessoas, na vida das pessoas, vai ficar para a eternidade. Que Deus os abençoe. E aqueles que querem meu contato depois, fiquem à vontade de ter com Jonatas, comigo mesmo, estou à disposição de todos. Amém.